Imagina a cena. Uma noiva, no dia do casamento, descobre que o bolo dos sonhos, sabe, aquele de vários andares, contratado meses antes, simplesmente não apareceu. No desespero, a única saída é correr para a padaria da esquina e improvisar. Essa história, que parece um pesadelo, é um caso real que a gente encontrou no material de hoje que, bom, dispara a pergunta: e agora? Como se transforma essa frustração toda no começo de uma batalha judicial? É o ponto de partida perfeito, porque essa frustração, quando chega na justiça, ela precisa ser traduzida num documento muito específico, a petição inicial. Ah, sim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A nossa missão aqui é desmontar essa peça, que é a porta de entrada para quase todo o processo no Brasil. Entender que ela não é só um formulário, sabe? É um mapa estratégico que pode definir se o caso vai ter sucesso ou se vai morrer na praia. Entendi. E todo o material que a gente analisou vem de um curso de Direito Processual. Então vamos mergulhar fundo na mecânica por trás das cortinas. Excelente. Então, o nosso roteiro hoje segue o rastro desse bolo que não chegou. A gente vai começar entendendo os diferentes sabores de pedidos que se pode fazer à justiça, o alternativo, o subsidiário, o cumulativo. Isso. Depois vamos ver uma exceção fascinante que quebra uma regra básica do direito e pode afetar até quem não tem nada a ver com o processo. Também vamos decifrar por que toda ação precisa ter um valor da causa, um preço, mesmo quando a briga não é por dinheiro. E, por fim, o que acontece quando esse mapa inicial tem erros, quando dá para consertar e quando um juiz pode simplesmente dizer não logo de cara. É uma jornada completa pela anatomia de um processo, começando pelo DNA dele, o documento que dá vida a tudo. Ok, então vamos desvendar isso. Para começar, toda a petição inicial precisa ter o básico, né? Para qual juiz vai, quem está processando quem e a história do que aconteceu. Certo. Mas a parte que realmente importa, o coração da coisa, são os pedidos. E o que eu achei mais interessante no material é que pedir algo na justiça é uma arte. Não é tão simples quanto parece. Nem pensar. Na verdade, é aí que a estratégia toda começa. Vamos pegar dois tipos muito comuns que ilustram isso bem: o pedido alternativo e o subsidiário. Certo. No alternativo, o autor dá ao réu mais de uma opção para resolver o problema, e qualquer uma delas serve. Já o pedido subsidiário, não. Ele tem uma hierarquia, uma ordem clara de preferência. Um plano A e um plano B. É como ter um plano A e um plano B. Exato. O autor quer o plano A, desesperadamente, mas, se por algum motivo for impossível, ele se contenta com o plano B. É uma relação de subordinação, sabe? Um conceito que o nosso Código de Processo Civil formaliza para garantir que essa ordem seja respeitada. Certo. O material que a gente analisou usa um exemplo ótimo e bem simples para isso. É como ir a uma loja querendo um bombom de uma marca específica. Se não tiver, você avisa o vendedor que aceita qualquer outro, desde que seja de chocolate. Exato. Seu desejo principal era aquele, o específico. Mas na falta dele, o plano B resolve. Então, escolher entre um pedido subsidiário e um alternativo já é uma decisão estratégica logo de cara, certo? Com certeza. O subsidiário parece ser para quando um resultado é muito melhor, mas talvez impossível, como no caso do bolo, enquanto o alternativo é para situações em que a pessoa ficaria igualmente feliz com duas ou mais opções. Exatamente essa lógica. É gerenciamento de risco. O pedido subsidiário é a sua rede de segurança. Você tenta o ideal, mas já deixa claro para o juiz qual é a sua segunda opção aceitável. O alternativo, por outro lado, dá mais flexibilidade para outra parte, o que às vezes pode até facilitar um acordo. Você está dando uma saída para o réu que ainda resolve o seu problema. E isso nos traz de volta a nossa noiva. Claro, o bolo. Como isso se aplica a ela? O pedido principal dela, o plano A, seria a entrega do bolo de casamento. Mas, depois que a data da festa passou, esse pedido se tornou impossível de ser cumprido. O casamento já aconteceu. Não tem como voltar no tempo. Não tem. Então, o que resta? O processo se concentra automaticamente no plano B, no pedido subsidiário, uma indenização por perdas e danos,
O advogado dela, ao redigir a petição, já previu esse cenário. Ele pediu: entregue o bolo, mas, se não entregar a tempo, então pague uma indenização de X mil reais. Entendi. E ela poderia pedir mais de uma coisa ao mesmo tempo, certo? Lembro de um caso no material sobre um médico que foi processado pela dona do imóvel onde ficava a clínica dele. Isso seria um pedido cumulativo, né? Perfeito. A proprietária pediu na mesma ação os aluguéis atrasados, o pagamento da multa prevista no contrato e ainda uma indenização por danos morais. Tudo junto. Ah, entendi. Desde que os pedidos sejam compatíveis entre si e o juiz tenha competência para julgar todos, é uma forma de otimizar o processo e resolver tudo de uma vez. A nossa noiva poderia, por exemplo, pedir o dinheiro do bolo de volta, uma indenização pelo estresse e o reembolso do bolo improvisado da padaria. 3 pedidos numa única ação. Ok, até aqui a lógica é clara. A briga é entre as pessoas que estão no processo. Mas eu li uma parte no material que parece virar essa regra de cabeça para baixo, o tal do pedido indivisível. Ah, essa é uma das exceções mais elegantes do direito processual. Para entender a quebra da regra, a gente precisa afirmar a regra. É o que chamamos de princípio da relatividade. Certo. A decisão de um processo, em tese, só afeta as partes diretamente envolvidas, o autor e o réu. Se é o processo você, a decisão não deveria, em teoria, impactar nosso vizinho que não tem nada a ver com a história. Certo. Mas, peraí, isso parece quebrar uma regra fundamental. Se a decisão afeta gente que nem está no processo, como elas se defendem? Isso não é injusto com quem ficou de fora? Essa é exatamente a tensão no centro da questão. E a lei faz uma escolha. Em certas situações, proteger a natureza do bem em disputa é mais importante. O exemplo clássico do material é uma ação de petição de herança envolvendo um bem que não pode ser fatiado, como um único imóvel. Uma casa, por exemplo. Uma casa, perfeito. Imagine que o falecido deixou uma casa para 3 herdeiros, mas, por alguma razão, só um deles entra na justiça para ter seu direito reconhecido. O objeto do pedido, a casa, é indivisível. O juiz não pode dar 1/3 da casa para ele e simplesmente ignorar a existência dos outros 2. E o que acontece então? A decisão vale para todo mundo? Sim, o juiz, ao decidir, é obrigado a estender os efeitos da decisão para resguardar o direito de todos os herdeiros, mesmo os que não entraram com a ação. Nossa. A decisão não está tirando ou dando algo a quem não participou. Ela está apenas reconhecendo uma realidade, que o direito daquele autor está entrelaçado com o direito dos outros. O material menciona o caso de um rapaz que, mesmo fora da partilha original, por causa da ação de um outro herdeiro sobre um bem indivisível, teve sua cota-parte na propriedade reconhecida e protegida pelo juiz. Então, uma pessoa pode literalmente ganhar uma parte de uma herança que nem sabia que estava sendo disputada só porque um parente distante resolveu processar? Que efeito cascata incrível! É um efeito cascata poderoso e mostra como o direito precisa de mecanismos para lidar com a bagunça da vida real. Falando em situações bagunçadas e que se arrastam no tempo, o material aborda outro conceito muito prático, as obrigações de trato sucessivo. Isso seria tipo aluguel, pensão alimentícia, coisas que vencem todo mês? Exatamente. Pense nisso. Se alguém entra com uma ação para cobrar, digamos, 3 meses de aluguel atrasado, mas o processo leva 1 ano para ser julgado, o que acontece com os aluguéis que venceram nesse meio tempo? Teria que entrar com outra ação. Seria terrivelmente ineficiente ter que entrar com uma nova ação a cada mês. Por isso, a lei presume que todas as parcelas que vencerem durante o processo estão automaticamente incluídas no pedido inicial. Entendo a lógica da eficiência. Mas isso não abre uma brecha para o autor do processo ir adicionando novas cobranças e o réu nunca saber quando a dívida vai parar de crescer? É uma preocupação válida, mas o sistema tem um controle. O réu pode ir pagando as parcelas que vencem durante o processo para evitar que a dívida vire uma bola de neve. A regra visa, principalmente, evitar a multiplicação de processos sobre o mesmo contrato, o que sobrecarregaria tanto as partes quanto o próprio judiciário. É mais uma solução pragmática para um problema comum. Falando em pragmatismo, isso me leva a uma coisa que parece super burocrática, mas que eu imagino que tenha consequências práticas enormes. O tal do valor da causa.
Como é que todo o processo, mesmo da nossa noiva e o bolo dela, precisa ter uma etiqueta de preço? Essa etiqueta de preço é fundamental por duas razões estratégicas. Primeiro, é a base de cálculo para as custas do processo e para os honorários do advogado da parte vencedora. Basicamente, quanto vai custar para levar aquele caso à justiça. Uhum. Segundo, o valor define para qual tipo de tribunal o caso vai. Casos de menor valor, por exemplo, podem ir para os juizados especiais, que são mais rápidos e menos formais. Valores mais altos vão para a justiça comum. Então, acertar no valor da causa é o primeiro passo para colocar seu processo no trilho certo. Ok, vamos voltar para a nossa noiva. Como o advogado dela colocaria um preço nesse desastre? Seria só o valor do bolo que ela pagou e não recebeu? É aí que a complexidade começa. O valor da causa, no caso dela, seria a soma de tudo que ela está pedindo. Incluiria o dano material, ou seja, o preço do bolo, Certo. mas também o dano moral. E como se quantifica a frustração, a humilhação e o estresse no que deveria ser o dia mais feliz da vida dela? O advogado precisa estimar um valor para esse sofrimento, que também entra na conta, e se ela teve que comprar outro bolo, esse custo também é somado. O valor da causa seria a soma de tudo isso. O material que analisamos traz um conflito bem interessante sobre isso. Um caso de um contrato de R$50 mil. A pessoa que devia alegava que já tinha pago 20 mil e queria acertar os 30 mil restantes. Mas o credor não aceitava, queria os 50 mil. Certo. Isso vira um quebra-cabeça. Qual é o valor da causa? O valor total do contrato? 50 mil. O valor que a devedora admite? 30 mil. Ou só a diferença, os 20 mil, que é a parte que eles realmente estão brigando. E essa é uma dúvida que gera debates intensos entre os juristas. A tendência majoritária dos tribunais é considerar o valor total do negócio, os 50 mil, porque, em tese, o contrato inteiro está sendo discutido. Entendi. Mas existe uma corrente forte, muito ligada à ideia de facilitar o acesso à justiça, que defende que o valor deveria ser apenas a parte controversa, os 20 mil. A diferença é brutal, porque calcular as custas sobre 20 mil é muito mais barato do que sobre 50 mil. Isso mostra como uma regra que parece só matemática pode impactar diretamente o bolso de quem precisa ir ao tribunal. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Digamos que o advogado da nossa noiva calculou o valor da causa errado ou esqueceu de juntar o contrato da festa. O caso dela é jogado no lixo por causa disso? Aqui entram dois conceitos que parecem iguais, mas não são: emenda e aditamento. Um documento, o endereço do réu está incompleto, o juiz dá um prazo, normalmente de 15 dias, para o autor consertar a falha. É como um professor devolvendo a prova para o aluno corrigir uma resposta. Ok. Já o aditamento é uma mudança de ideia do próprio autor. A petição original podia estar perfeita, sem nenhum erro, mas ele decide acrescentar ou alterar alguma coisa. Como no exemplo do material de alguém que entra com um processo pedindo só indenização por danos materiais e, uma semana depois, pensa melhor e decide: quer saber? Aquilo me abalou muito, quero pedir danos morais também. Isso não é corrigir um erro, é adicionar algo novo. É um aditamento. Exatamente. E no aditamento o tempo é tudo. Antes de o réu ser oficialmente chamado para participar do processo, o autor tem liberdade quase total para alterar a petição. Mas depois não. Mas, a partir do momento em que o réu é citado, a coisa muda. Qualquer alteração precisa do consentimento dele. Afinal, ele já foi informado do que precisa se defender, e não seria justo mudar o campo de batalha no meio do jogo, sem que ele concorde. Faz todo sentido. Você não pode ficar mudando as regras do jogo para a pessoa que está processando. Mas e se as falhas na petição forem muito graves? Daquelas que não dá para simplesmente emendar? Aí entramos no cenário do indeferimento da inicial. É a rejeição do caso pelo juiz logo de cara. Um dos principais motivos é a petição ser considerada inepta. Inepta. Isso acontece quando a peça é tão confusa que não dá para entender o que a pessoa quer ou por que ela quer, falta pedido, falta causa, a narração dos fatos não tem pé nem cabeça ou um pedido é incompatível com o outro. O material até critica uma prática ruim de alguns advogados que fazem petições com trechos copiados e colados de outros casos, sem conexão nenhuma, o que pode levar a essa inépcia.
É quase como entregar um trabalho de escola cheio de trechos da Wikipédia que não fazem sentido juntos. Exatamente. Outros motivos para o indeferimento são a pessoa errada estar processando ou sendo processada, ou a falta de interesse prático naquele processo. No entanto, é importante notar uma mudança de mentalidade do código antigo para o atual. Ah, é. Sim, o novo Código de Processo Civil tenta combater o excesso de formalismo. Antes, um detalhe mínimo, como a falta do CEP no endereço do réu, já podia levar ao indeferimento. Hoje, a visão é outra. Se, apesar da falha, for possível encontrar e citar o réu, o processo deve seguir. O foco é resolver o conflito, não criar barreiras burocráticas. Ok, mas vamos inverter a situação. E se a petição estiver perfeita, bem escrita, com todos os documentos, mas a ideia por trás dela for legalmente um absurdo, tipo processar alguém porque choveu? O juiz tem que levar adiante um processo que já nasceu morto? Ótima pergunta. E a resposta é não. Para isso, existe o julgamento liminarmente improcedente. E a diferença para o indeferimento é sutil, mas gigantesca. Qual é a diferença? No indeferimento, o juiz nem olha para o mérito, ele encerra o processo por um defeito formal, como um carro que não passa na vistoria. No julgamento liminar, o carro está em perfeitas condições, mas o juiz olha o destino no GPS e diz: esse lugar